Gente aqui nos encontrando para falar um pouco mais sobre psicopatologia com a visão do DSM-5. Estamos aí agora na vez do transtorno do espectro autista, onde vamos aprender quais são os critérios diagnósticos, alguns detalhes sobre esse transtorno tão importante e que teve grandes mudanças aí com o passar dos anos quanto ao seu diagnóstico. O transtorno de espectro autista, né, tinha várias caracterizações, como transtorno global de desenvolvimento e com um grupo aí muito heterogêneo de síndromes presentes e consideradas aí hereditárias. A gente pode falar do Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, dentre outros. O transtorno do autismo ele era caracterizado pela presença de problemas em três domínios: comunicação social, comportamento restrito e repetitivo. Também era incluído o desenvolvimento e uso de linguagem aberrante. A gente tem uma ampliação aí na comunicação social, é mais bem explicado comportamentos restritos e repetitivos, e a questão da linguagem também tem a variação como comorbidade. Uma forma menos ampla do transtorno do espectro autista era o transtorno de Asperger. Hoje a gente sabe que todo transtorno de Asperger ele é um transtorno do espectro autista leve. Nem todo transtorno do espectro autista leve é transtorno de Asperger ou síndrome de Asperger. E lá na frente eu vou estar explicando porquê. Esse critério utilizado aí por muito tempo, ele veio de uma designação mais leve. Hoje a gente tem uma designação mais ampla e muito mais tranquila. Às vezes havia uma confusão, uma dificuldade de se dar um diagnóstico de transtorno de espectro autista que antes não tinha espectro, né? Então a alteração diagnóstica ela foi fundamentada em alguns estudos, alguns não, né? Milhares de estudos recentes envolvendo aí algumas crianças. Para ser escrito o DSM-5, houve a participação aí de muitos estudiosos e até pessoas que não fazem parte deste contexto para trazer a sua visão sobre. A gente sabe que alguns casos mais brandos de deficiência básica do transtorno de espectro autista talvez nem seja identificado por alguns anos, ainda mais que ele se manifesta aí por volta de 12, 18 meses, alguns sinais são observados. Não é esse o nosso assunto, nós não vamos pautar quais seriam esses detalhes, mas é bom sempre que o pediatra acompanhe, algum profissional que é da família ou que possa oferecer um diagnóstico a esse respeito, seja procurado em qualquer tipo de desconfiança. No DSM-5, os critérios diagnósticos para esse transtorno, ele inclui deficiência da comunicação social e interesses restritos. A comunicação social é dividida em aspectos socioafetivo, capacidade de comunicação, linguagem, etc. Entretanto, quando algum sinal é muito sutil, ele não sendo identificado, ele vai ser apenas visto lá mais na frente, né? Com ampliação do olhar diagnóstico ou mesmo do desenvolvimento. A gente sabe aí que no período de desenvolvimento, que é onde que as doenças no neurodesenvolvimento vão se manifestar, a gente vai poder avaliar pelo histórico qual é o tipo de transtorno presente nessa criança. Vale citar que no caso de uma criança que tem uma desconfiança com transtorno de espectro autista, a gente deve fazer uma avaliação completa para, às vezes, não identificar um outro tipo de transtorno. Abro um parênteses também para explicar o que é espectro, né? Espectro é sombra, né? Então, qual o tamanho, né, do autismo que gera sombra, né, nos sintomas, né? O espectro é uma sombra apenas. Então, quando a gente fala de faixa, né, de intensidade, né? O espectro tem essa relação.
Transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos a deficiência intelectual, já dito, transtornos da comunicação, também já dito. Vamos trabalhar nessa aula sobre o transtorno do espectro autista e vai ficar pendente aí déficit de atenção e hiperatividade, específico de aprendizagem e transtornos motores. Dentro da classe, do grupo, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos aí 6 transtornos que devem ser levados em conta e que acometem a criança caso algum aspecto do desenvolvimento não esteja dentro daquilo que é esperado. Digo e repito que quanto mais cedo a gente identifica tais transtornos, melhor são os ganhos. Geralmente a intervenção é feita com equipe multiprofissional, não sendo apenas psicólogo, ou apenas fisioterapeuta, ou apenas área médica. Então, no transtorno do espectro autista, nós temos 3 bases para o critério diagnóstico. Eu vou repetir muito isso. Eu vou repetir de outra forma, eu vou repetir de outras palavras, até para ser o mais didático possível. Então, o transtorno do espectro autista, ele pode estar associado a alguma condição médica, genética conhecida e fator ambiental. Pode estar associado ao transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. O que isso significa? Que anteriormente, para se dar um diagnóstico do transtorno do espectro autista, você tinha lá 5 subcategorias para você encaixar aquela pessoa. Isso ficava um pouco difícil, ainda mais quando tinha uma outra condição médica ou genética, ou mesmo até um fator ambiental. Neste caso, DSM-5, nós iremos incluir o espectro presente em qualquer um desses fatores. Então, existe um espectro autista e isso vai ser citado. Espectro autista também, ele deve especificar a gravidade atual do critério A e critério B, que são necessários para que ele seja caracterizado como um espectro autista, tá? Então, exige-se, né, do diagnóstico muitos critérios substanciais e apoio. A questão da gravidade do critério também, ele relata o quanto essa criança ela é dependente de cuidados pela gravidade acometida no espectro autista. E por último aqui, se vai existir ou não um comprometimento intelectual, ou também da linguagem ou catatonia. Então, qualquer um desses comprometimentos devem ser citados no critério diagnóstico do nosso laudo. O aspecto, então, referente ao espectro autista, deve ser considerado, né, toda a questão histórica. Nós estamos em transição aí do CID. O CID-11 ainda está sendo traduzido. No Brasil não é utilizado oficialmente, mas a gente tem o DSM-5 que tem os critérios já atualizados. No CID-10 ainda não está atualizado como no DSM-5. Nós que trabalhamos com a saúde mental, o principal manual nosso é o DSM-5 e ele já está traduzido. É muito coerente a gente então estar, né, utilizando. Agora, em casos de perícia, né, de algum relatório para a justiça, e que a linguagem esteja sendo utilizada como o DSM-10, nós teremos aí que nos adaptar. Mas a linguagem atual e mais utilizada hoje é a do DSM-5, tá? Torcemos aí, né, pro CID-10 chegar, porque precisa logo, né, fazer uma conversa com o DSM-5. É muito complicado nós criarmos um diagnóstico e depois termos que refazê-lo com outro olhar. Então, os manuais, né, devem se conversar. Particularmente, eu sigo o DSM-5 porque ele é dedicado a fatores mentais
e ele está atualizado com todos os estudos que são aceitos aí em ordem mundial. Então fica a ressalva, né? Vem a questão muito do profissional, tá? Então, cada um tem uma forma aí de interpretar. Muito bem, vamos caminhar. Fazendo a contextualização, então, histórica do transtorno do espectro autista, no DSM-3 e no DSM-4, né, outros transtornos relacionados foram incluídos na categoria, e foi incluído também o transtorno de Rett, desintegrativo da infância, Asperger e o global do desenvolvimento sem outra especificação. O DSM-5, então, ele vem e substitui todos esses diagnósticos por um único. Então, o que anteriormente era dado através de um diagnóstico específico para cada item, e isso fica muito difícil, né? Porque dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, isso sem entrar em qualquer transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, que também pode vir como comorbidade, fator emocional, a gente tinha que colocá-lo dentro de um desses aspectos. Então ficava lá, o que é Asperger, o que é global do desenvolvimento, e isso acabava que quando tinha um outro transtorno e que não é incomum, é muito comum, poderia dificultar. Porque os antigos manuais, eles tinham uma questão do o que é, né? Especifique, né? O que ele tem. Não tem várias coisas, né? Tem que dar o toque aí do que realmente é escolher. Você tinha que, às vezes, colocar lá o que era mais, né? Coerente com o diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico muito fechado, nós vamos aí atuar com tratamento, nós podemos não pautar algum tipo de transtorno que gere sofrimento significativo e que tem uma relação na entrega do desenvolvimento em aspectos estruturais. Então, vamos lá. Se por um acaso, né, algum tipo de um transtorno ele demonstre, né, o, ou ele afete, né, diretamente aspectos sociais e que vai ter referência social, e a gente não se empenha nesse sentido, tratamento, nós vamos ter prejuízos. Então, quanto mais a gente consegue ter um diagnóstico mais assertivo, contemplativo a respeito do que é designado, melhor o nosso tratamento. Então, nós precisamos sim de um direcionador que especifique bem o nosso cuidado. Então, ele substitui então os termos todos, cada um, né, dizendo uma coisa, ele agora engloba todo e é um único. Então, o transtorno de espectro autista, considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, está no grupo, né, dos neurodesenvolvimento. E ainda diz assim, ó, embora esteja presente desde a infância, o transtorno não pode ser detectado até mais tarde em função de demandas sociais mínimas e apoio por parte dos pais responsáveis nos primeiros anos de vida. O diagnóstico, quando ele é tardio, ou ele pode ser muito difícil, porque esse jovem, né, esse adolescente criou alguns mecanismos de comportamentos compensatórios, ou a gente pode confundir o diagnóstico. Né? Tem duas condições na letra C e D que colocam aí critérios para que se encaixe ao transtorno do espectro autista. Ele pode ter todos os comportamentos de espectro autista, mas se não encaixar no critério nem C nem D, ele não vai receber o diagnóstico. E são fatores é, indispensáveis no momento de fazer aí o diagnóstico. Vale citar, né, que
todo profissional de saúde mental, psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, que atua na área de qualquer tipo de transtorno no neurodesenvolvimento, ele precisa conhecer, pelo menos, fatores que estão relacionados dentro do grupo. Não adianta nada se especializar em transtorno, vamos lá, do espectro autista, mas não conhecer transtorno de comunicação. Aí ele não entende que um transtorno de comunicação pragmática, qual a relação que pode ter, qual o diagnóstico diferencial que pode fazer em relação a isso. Então é necessário a gente ter um conhecimento aí bem amplo sobre essa questão. Fiz aqui um resuminho, né, dos critérios. Então nós temos os critérios de déficit persistente em comunicação e interação social. Ele tem um critério A1, A2 e A3. Então nós temos critério A, B, C e D. Tá? Dentro dos critérios A são 3. Dentro do critério B, que é o padrão repetitivo e interesse restritivos de comportamento e atividade, tem 4 padrões aí que são descritos. E aqui não é intensidade, tá, gente? Aqui são naturezas de limitações. Né? Em que natureza está? Na comunicação e interação social são 3 e também não é grau, são esferas diferentes. Então é uma combinação de 3 tipos, é o impacto. C, a presença dos sintomas em idade precoce da vida e mais em contextos sociais, mais do que um. Não significa que ela tem uma boa comunicação na família, ou melhor, né? Não é boa. Né? A família consegue se comunicar pelo manejo que ela desenvolveu. Mas repete esse comportamento nos outros ambientes, então não vai descaracterizar o transtorno porque ela conseguiu uma adaptação melhor em um contexto de convivência maior, né, nesse sentido. E tem que vir precoce. O termo precoce é infância, e temos aí que ter um olhar bem cuidadoso a esse respeito. Porque na hora da anamnese, né, às vezes, dependendo da idade que já está a criança, que não é mais criança, né, pode ser aí adolescente, a investigação é necessária. Né? Nós precisamos aí entender quando foi que aconteceu os primeiros sinais. Né? Ele veio de que etapa, né, desse desenvolvimento. E a gente vai fazer uma medição e uma comparação. Né? A gente pode criar uma linha do tempo em fase do desenvolvimento. Esse tipo de entrevista é muito bom, né? Que a gente pode fazer também, é fazer uma linha do tempo por etapas do desenvolvimento e a entrevista e acontecendo. Se tem uma idade muito avançada já, pode ser que nem todos os pais irão lembrar, então isso dificulta o manejo. Então, por isso que o diagnóstico tardio não é bom, tá? O diagnóstico tardio não é bom. E o D, que são sintomas em conjunto, deve limitar a funcionalidade da criança. Então, todos esses sintomas A, B, ele deve criar um limitador no funcionamento social. Então, quando a gente vai analisar os contextos, né, que essa criança está vivendo, nós temos que identificar e entender aí fatores de limitações, tá certo? Eu vou trabalhar depois os critérios detalhado no DSM, tá? Eu coloquei aqui só para dar uma prévia, até para aquecer mentalmente. Então, critério A, comunicação e interpretação social, né? Desde símbolos, expressões,
tudo aquilo que socialmente funcione, né? Tem que levar em conta a cultura local. E os padrões repetitivos ou restritivos de comportamento, né? Dentro de 4 modalidades. Dentro do critério A, então nós temos aí, dentro do A1, a gente tem um déficit na reciprocidade social e emocional, com partilha reduzida de interesse e de continuidade dos diálogos. Então, a criança, adolescente, você vai começar um diálogo com ela, vai conversar com ela, no meio da conversa ela vai perder totalmente o interesse e vai fazer outra atividade, muito tranquilo. Isso é típico, né, característico. Uma das características, né, nós estamos aí para pautar. No 2, a gente tem um déficit na comunicação social e não verbal, como nos gestos, contato visual, linguagem corporal e expressão facial. Fica, então, limitado a todos os fatores de linguagem não verbal das crianças, tanto na emissão quanto na recepção. Existe aí uma dificuldade. Então, existe perda de interesse, limitação no modelo e na qualidade da comunicação social, seja verbal ou não verbal, na expressão e na recepção. No terceiro, nós temos uma dificuldade em geral manter relacionamento e de ajustar seu comportamento de acordo com contextos. Manter relacionamento, tem crianças que vai ser muito afastada, vai ter um comportamento muito apático, né? Ou vai ter outras que vai ser extremamente ligada. Tem muito fator extremo, né? Nesse quesito. Manter um relacionamento, então, pode ser tanto muito grande como muito baixo. No contexto, mas meu filho ele é muito carinhoso, ele é muito ligado com as pessoas, mas aqui, né, pode também ajustar, né, e de acordo com o contexto, né, que é outro critério, entender o contexto, entender toda a demanda social. No critério B, então a gente vai ter aí o B1, que é o movimento, uso de objeto e linguagem estereotipadas, não tem função social aquilo que ela está fazendo. Então ela vai pegar um objeto, vai balançar, vai mexer, vai girar, né? E esse movimento ou uso não tem relação nenhuma e não consegue ter com o contexto social. É extremamente desalinhado, né? O contexto com que ela manifesta. No 2, nós temos aí rituais e resistências à mudança. Então, aquele comportamento que ela faz, não vai ter uma facilidade para mudar. Tem sempre resistência. No B3, a descrição, a gente vai ler cada um depois, tá? Bem na literal. E a gente vai prosseguindo. Existe interesse exagerado em assuntos ou tópicos. Agora, né? Pode ser que em todos os casos, né, a gente vai conseguir, vai ter esse tipo de comportamento. É como eu disse, né? Na maior parte dos casos é o que acontece. No 4, nós temos uma hiper ou hiporreação a estímulo sensorial do ambiente. Ela pode responder a uma música, ela pode odiar uma música, né? Ou músicas, né? Barulho, toque, né? Então, quais são os estímulos sensoriais? Né? O toque, o cheiro, o som. Então, essa criança ela pode ser hiper ou hipo. Né? Ela pode ser totalmente apática ou ela pode ter uma procura excessiva por esses estímulos. Gostar muito. Não tem um padrão que a gente consiga dizer assim, o que é mais comum e o que não é comum. Pode ter hiper ou hipo. Bom, dentro dos critérios A e B, que é a presença de sinais e sintomas, nós conseguimos então enxergar
um pouco, né? Falta o C e o D, né? Tem ainda especificador de inteligência ou não, mas vamos aqui primeiro nos sintomas, né? Dentro do A e B a gente já falamos. E o diagnóstico, né? Que ele é levado em conta 3 sintomas do critério 3, dos 3 critérios A. Então ele deve abraçar os 3, mas, Mateus, se por um acaso ele apenas apresentar um, a gente vai ter que ver outro tipo de transtorno. Por exemplo, né, o transtorno da comunicação pragmática, que está relacionado aos sinais sociais, né, recepção e também expressão. Somos o que nós vamos avaliar no momento. A gente tem aqui no B que deve pelo menos 2 sintomas dos 4 critérios. Então, assim, a gente vai combinar pelo menos 2 e os 3 anteriores. No caso dele não ter um ou outro, a gente vai ter que correr para um diagnóstico diferencial, uma possibilidade aí de um outro tipo de transtorno. Lembre-se, não adianta nada você dominar transtorno de espectro autista e não dominar diagnósticos diferenciais. Faz parte, totalmente parte da vida profissional o diagnóstico diferencial. E diagnóstico diferencial ele é realizado com base naquilo que você conhece do que não é. Então, saber o que é bom e saber o que não é melhor ainda. Então, é uma junção de modelos comportamentais. Imagine você dar um diagnóstico de espectro autista, outro profissional diz que não, e aí você cria um desprazer, né? Entre as conversas, e aí chega um diagnóstico diferencial lá pautado, e aí você vai ter que olhar e reavaliar e perceber que realmente pode ser isso. Isso pode gerar um descrédito muito ruim se não há um diagnóstico diferencial. Se está lá no teu relatório, né, no laudo, você falou, olha, diagnósticos diferenciais, né, outras possibilidades. Né, entra em contato com outro profissional e fala, olha, eu fiz e acredito ser autismo. Agora, como diferencial eu coloquei aqui um de comunicação. Ah, bacana, né? Tem um transtorno de comunicação aqui. E ele fala depois, olha, eu fiz minhas avaliações, é um outro olhar, pode ter outros mecanismos, e que trouxe para mim que é transtorno de comunicação. A gente não encaixou em todos. E os sintomas lá do critério B pode ser também outra comorbidade. Então, é muito importante. Porque assim, a gente pode colocar aqui no critério B, muito leve, né? Esses sintomas. Então, tem 2 sintomas e leve. Ou seja, assim, a gente tem com base em algumas observações. E lá nos 3 sintomas, a gente fala que existe a presença dos 3, mas um é muito leve, né? Porque você desconfiou, não teve muita certeza, as observações ou a fala ou os testes não foram conclusivos em algum item, e você acaba tendo que ter esse cuidado. A gente vai sempre ter intensidade tão leve, moderada e grave, tá? Levando em conta a tabela que está lá no DSM-5. Tem uma tabela lá descrevendo cada um deles. Chegamos então ao critério detalhado de cada um. Então, quando a gente vai estabelecer o primeiro critério, então DSM, o código e o critério A. Pronto. Critério A, né, a gente vai ter o A1, A2, A3, e nós vamos ter que colocar em cada um. Não é um pacote, tá? Você não vai colocar lá a presença de déficits nos critérios A1, A2, A3, leve. Se todos forem, tudo bem, né? Agora, se há uma variação, é bom que se especifique, né, de maneira mais detalhada do que se trata. Então,
o critério A, no DSM, literalmente falando, diz: déficit persistente na comunicação social, na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue. Atualmente ou por histórias prévias. Os exemplos são apenas ilustrativos e não exaustivos. Ver o texto. E aí abre o A1 e vamos assim, ó, déficit na reciprocidade socioemocional. Então vai variar, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de interesse, emoção ou afeto, a dificuldade para iniciar e responder às interações sociais. Não é apenas comunicação está mais para baixo, é uma questão socioafetiva, socioemocional. Então é emoção, afeto, essas palavras são muito importantes. Agora, anteriormente no texto ele fala assim, ó, social anormal. Então, dentro de uma cultura, pode ser que esse social não é anormal, é normal. Então, isso a gente vai levar. A capacidade de adaptação do sujeito, do ser humano em sociedade, tem muita relação com a sua saúde mental, capacidade de adaptação. E a falta dela, geralmente é diagnosticada com algo, viu? Vamos lá, o A2, né? Eu disse lá, né, déficit de comportamento comunicativo, e aqui não verbais, usado para interação social. Ele vai falar assim, ó, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal, pouco integrada, a anormalidade no contato visual também e linguagem corporal. Tem também déficits na compreensão, uso de gesto, ausência total de expressão facial e comunicação não verbal, né? Aqui ele não está limitando ao ato de falar, né? É o não verbal principalmente, tá? Principalmente. A criança fala, tá, mas e a linguagem não verbal dela é manifesta? Não. Então não adianta expressar robotizado que isso é um fator limitador. Nós temos sim um ponto a levantar aqui. Então o fato de uma pessoa ser robotizada na fala é um problema? É. Não adianta nada você falar robotizado, conseguir verbalizar, mas essa linguagem não ter uma contextualização básica, né, do que está sendo dito. No A3, déficit para desenvolver, manter, compreender relacionamento. Vai variar, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar em contexto social diverso, até a dificuldade de compartilhar brincadeiras imaginativas, fazer amigos, ausência de interesse por pares. Aqui, criar brincadeiras imaginativas é um fator que envolve também inteligência. Digamos que a gente é feito um teste de inteligência e é percebido que ela tem capacidade de inteligência. Ótimo. Então ela tem potencial para criar e evocar brincadeiras na forma de imaginação, mas não utiliza por uma restrição de espectro autista. Ok, pontuado. Então vai desde a dificuldade de ajustar até a capacidade sim de fazer brincadeiras com as pessoas. Certo? Muito bem. A gente, daí fica aqui um detalhe que é colocado de maneira muito importante, que é a gravidade, que é o grau de prejuízo que causa. Então, assim, dentro do A1, A2, A3, qual é o prejuízo causado? Bom, a gente caracteriza o diagnóstico, né, a descrição, mas a descrição nos ajuda também a entender a, essa patologia, né? E isso é extremamente importante para a comunicação e para o tratamento, né? Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós não carregamos uma solução para todos os problemas, né? Então, na área, né, da psicologia, né, neuro,
né, que vai trabalhar psicopedagogia, que pode também dar suporte, o nosso papel não é esgotar, mesmo porque não tem como, né? Nós não vamos conseguir isso. E vamos prosseguir, né? Acho que ficou bem claro aqui o critério A. Então ele sempre trabalha assim, ele inicia o texto falando sobre o déficit, depois ele dá um exemplo, né, normal, e ele geralmente estabelece o mínimo e o máximo, né, no texto. Ele fala vamos lá, no 1, desde estabelecer uma conversa normal até compartilhar interesse, emoção, afeto, né? No déficit 2 aqui, no A2, ele fala o que é, ele fala desde comunicação verbal e não verbal, pouco integrada, até, né, é o déficit na compreensão no uso de gesto, expressão facial, comunicação não verbal. No 3, ele fala o que é e fala que vai desde adequar contextos sociais diversos até brincadeiras imaginativas, fazer amigos, interesse por pares, né, amizades sólidas. Então, especificado 1. No 2, nós temos os padrões restritos e repetitivos de comportamento. Interesse, atividade, conforme manifesto pelo menos dois dos seguintes atualmente ou por história prévia. Eu disse lá atrás no resumo, tem que ser os 3 no critério A. Aqui no critério B, aceita 2, não precisa ser os 4. Então ele tem que obedecer 2 critérios. Esses fatores, né, obedece a 1, a 2, a 3, né, a quantidade de manifestações sintomáticas, a gente vai ver muito até nos transtornos. Então a gente está no primeiro grupo, a gente vai apresentar aqui os grupos em si. Então no primeiro está o neurodesenvolvimento, e dentro desse grupo a gente tem aí os transtornos, especificadores, etc. Geralmente no descritor, né, do transtorno, que a gente está falando de um psicodiagnóstico descritivo, ele vai trabalhar então sempre com a quantidade mínima. Ele vai falar tudo que pode ter, né? Por natureza, por caracterização. E lá posteriormente ele vai dizer quantos que precisam para se encaixar. Então no B2 basta. Tá? Então no 1, movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipado ou repetitivo. Por exemplo, estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos, girar objetos, ecolalia, frases idiosincráticas, né? Então, o primeiro ponto, né, o B1, né, todos os movimentos aí e motor. Entenda que vai envolver questões de fala, porque quando a gente fala de questão motora, a fala está presente também. No 2, fala de uma insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível à rotina, padrões ritualizados de comportamento verbal e não verbal. Aí tem como exemplo sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transição, padrão rígido do pensamento, ritual de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho, ingerir os mesmos alimentos diariamente. Agora, olhe para o critério B e a gente está saindo de um funcionamento social do A para um funcionamento com as coisas, né, com o contexto. Então, no 2, B2, ele vai falar dessa insistência nas coisas, né, na regra, na comida. No 3, o interesse é fixo, altamente restritivo, né, restrito, que são anormais em intensidade ou foco. Então, forte apego ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivos e circunscritos ou perseverativos. Ou seja, que teima em continuar. Então ele vai manter o interesse em objeto, em uma questão com muita intensidade, vai ter um apego, vai ter uma preocupação com aquilo e vai ser difícil separar. No B4 tem hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, né? Foi o que eu falei lá no slide de resumo. Então ele pode ter
uma aparência de dor, né, para temperatura, para sons, para textura, para cheiro, ou pode ser totalmente apático. Tanto no A quanto no B, cada um dos critérios devem ser especificados com grau, né? Há de se entender aí a gravidade, tá? É necessário que quando olhe para esse fator tenha a gravidade do que está acontecendo, né? Para a gente entender a presença e a intensidade. Então isso facilita um pouquinho, porque a gente não precisa mais pegar o conjunto de sintomas e dar um nome. A gente vai pegar o espectro, né? Encaixou no espectro, beleza. Dentro do espectro, que são os sintomas que aparecem. Eu quero saber a intensidade. Então, os sintomas eu sei, lá no critério A tem os 3, porque, obviamente, né, para entrar no espectro tem que ter os 3. No B tem que ter 2. Dentro desses critérios que existem no B, quais são os 2 presentes e ainda a intensidade de cada um. Eu não vou colocar lá, critério A encaixou e o B encaixou. Não. Eu vou colocar para cada um, né? Recomendo que se detalhe, né? No critério A1, né? A gravidade é alta, né? E aí, critério A2, e a gente vai caminhando, né? Com uma comunicação coerente, uma comunicação que fica clara para todos os profissionais. Eu posso vir aqui, ó, e falar assim, ele tem o 1 e o 2. Então, movimentos motores e insistência. Ok, então como que a gente pode atuar, né, nesse fator? Dentro dos critérios diagnósticos, então, nós vimos aí o A e o B. O C, ele vem trazer que esses sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento está desde, né, do ventre, mas o que a gente pode ser observável a partir da concepção aí do nascimento mesmo. E a partir do nascimento nós conseguimos enxergar as etapas aos quais uma criança está passando. Existem marcadores de desenvolvimento, porém, existem crianças que atrasam e outras que adiantam. Aí, entre parênteses aqui, né, diz assim, mas não podem não se tornar plenamente manifestos até que essas demandas sociais excedam capacidades limitadas ou podem ser mascaradas por estratégias aprendidas. Então, nem podemos cobrar habilidades sociais aos quais não está prevista na etapa de desenvolvimento, como não podemos descartar a sua limitação quando houver uma adaptação dessa criança ao contexto. Então, às vezes pode acontecer, né, de uma criança, adolescente, no período de desenvolvimento, ela acabar desenvolvendo alguns aspectos que consigam mascarar, e por mascarar, acaba que nós ficamos um pouco com dúvida, porque aquele comportamento que ela desenvolveu, adaptativo, acabou afetando, ou melhorando, aliás, né, um tipo de limitador. A partir daí, nós não poderemos, então, fazer o diagnóstico, porque a gente fica apreensivo a respeito do quanto ela está mesmo, se ela está limitada ou não, né? Porque ela se adaptou, nós conseguimos perceber que ela tem
tem uma responsividade social aceitável, e dentro da responsividade nós enxergamos aí que ela está bem, né? Nós podemos avaliar positivamente a entrega a respeito de comportamentos e se enganar. No D, esses sintomas eles devem causar prejuízo, não há a possibilidade da gente ter um transtorno que não cause prejuízo, ele causa prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social. O prejuízo clinicamente significativo é um fator que aparece bastante em vários aspectos de transtornos. Então, nós vamos aí observar que tanto no transtorno do grupo do neurodesenvolvimento quanto outros tipos, até em transtornos aí de aspectos de ordem da personalidade, do humor, ele vai apresentar também uma certa um sofrimento clinicamente significativo. Então, um dos fatores aí que a gente tem, né, a esse respeito é esse caso. E o E, eu não citei no resumo porque eu coloquei ele em palavras, né, que é quando a gente cita do diagnóstico diferencial e também as explicações clínicas que não consigam responder. Se alguma explicação clínica conseguir responder o que a gente está prevendo, né? Então, assim, a gente tem uma problemática clínica e a gente percebeu aí que tem uma deficiência intelectual. A gente vai avaliar o quanto a deficiência intelectual e alguma comorbidade não estão ancorando a limitação do desenvolvimento clínico desse paciente. Então, no nosso papel aí, né, a gente observar tais aspectos. Então, a gente vai entender quais são, né, os aspectos que devem ser retirados desse fator. Então, nós temos aí deficiência intelectual, atraso global, que foi transtorno do desenvolvimento intelectual, que tem, isso é do CID, né? Então eles colocam os dois. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos. Então a gente deve também avaliar se na presença de um transtorno não existe um fator excludente ou que faz uma sobreposição sobre o espectro. Então, dois aspectos importantes aí. Primeiro, o quanto o transtorno ele está sozinho, né, diagnosticado, e o quanto existe uma comorbidade e se existe um transtorno que sobrepõe de tal maneira que a gente não acaba não dando a devida importância para outros fatores e também desvia o nosso foco. Então, na hora do diagnóstico, dois pontos importantes: o diagnóstico diferencial e as questões excludentes. Qual outro tipo de transtorno que explicaria tal tipo de comportamento? E isso devido à análise descritiva do CID frente ao transtorno, e a gente descobrir que, na verdade, nós temos sim um transtorno, mas ele não contempla todas as descrições presentes para o DSM. Então, neste caso, nosso papel, né, fazer uma avaliação, levantar outras possibilidades aí e fazer exclusões. E no final do descritor, né, do descritivo todo
do espectro e coloca uma nota. Então, indivíduos com diagnóstico do DSM-4 bem estabelecido de transtorno autista, transtorno de Asperger ou transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação devem receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou seja, ele deve ser atualizado. Isso, segundo o DSM-5. A gente vê ainda muito profissional usando o nome Asperger e colocando isso como o transtorno. Bom, eu recomendaria, né, utilizar o DSM-5, que é o mais atual. Indivíduos com déficits acentuados na comunicação social, cujos sintomas, porém, não atendem de outra forma a critérios de transtorno do espectro autista, devem ser avaliados em relação ao transtorno de comunicação social pragmática. A gente não tem mais nenhum transtorno de grupo dentro de subgrupos dentro do grupo neurodesenvolvimento. O autismo é autismo. Ele é um espectro e muito bem explicado, muito bem trabalhado. Então fica aí a nossa orientação. Outro porém, no que refere-se ao transtorno do espectro, é especificar. Agora, aqui, depois que eu coloquei lá, né, nós temos dentro do A1, A2, A3, do critério A, os fatores relacionados também a intensidade, né? A gente vai especificar ainda se existe um comprometimento intelectual. E isso faz parte também, né, de comorbidade dentro do espectro. Isso não é só deixa eu corrigir, né? Não é uma comorbidade, é um especificador. Então nós vamos passar, nós vamos citar o tipo, né, de aspecto, intensidade do transtorno, seguido da presença ou não do comprometimento intelectual, linguagem. O transtorno de linguagem é outro aspecto e vale, né, quem trabalha com autismo ir lá, né, olhar, tem um vídeo sobre isso também, o anterior, analisar os transtornos de comunicação, ver como que ele funciona, para poder te ajudar aqui no diagnóstico. Verificar se está associado a alguma condição médica, genética ou fator ambiental. Então, usar um código adicional para identificar condições médicas ou genéticas associadas. Então, tem um fator biológico, deve ter uma codificação adicional para que o outro profissional entenda. Existe um espectro autista, é comportamental, a cognição social, e existe uma questão genética. Então, para entender o que está falando. Então, existe a presença do espectro numa condição genética. A gente pode também ver se está associado a outro transtorno no neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Qualquer um dos transtornos dentro do grupo do neurodesenvolvimento, nós iremos avaliar se existe uma associação, né, a esse transtorno. Não só o transtorno, também há fatores aí, mentais e comportamentais desse meu avaliado. E nota, né, usar códigos adicionais, né, que tá cá, né? Tem algo associado, código. Tudo que eu encontrar a mais tem que codificar. Se tiver outro tipo de sintoma, etc. Com catatonia, a gente tem que especificar se existe. A gente vai consultar o critério para definição de catatonia associada a outros transtornos. Aí tem a página, né, do DSM que é utilizada, e nota para codificação, usar o código adicional de catatonia associada ao transtorno do espectro autista para indicar a presença de catatonia comórbida. Então a gente não está indicando
catatonia como um aspecto separado, e a gente vai usar o código para deixar claro que existe dois fatores, né? Na questão do transtorno, tem o autismo e como comorbidade uma catatonia presente aí. Como eu disse, nós estamos aí então falando sobre os critérios, né, referentes ao grau de diagnóstico, levando em conta o DSM-5 frente ao transtorno de espectro autista, tá? E diante dessa questão, né, nós separei aqui para você uma tabela falando dos níveis que deve ser aí atribuído ao critério A e B. Né? No critério A são 3, ele tem que ser elegível em 3. No B tem 4, tem que ser elegível em 2. E aqui eu trago só para conhecimento, né? Você pode ter acesso lá ao DSM-5 depois e ver com mais detalhes, né, a esse respeito. Então, temos aí, né, o nível 1, que exige apoio, sozinho não consegue manter uma comunicação social, fazer amizade, precisa ter alguém intermediando aí. O outro ponto é o comportamento restrito e repetitivo, né? Nós temos também aqui o nível 2, que exige já um apoio substancial, não é zero. Aí você vê na comunicação social um déficit grave nas habilidades de comunicação social, né? O exemplo, a pessoa que fala frases simples, a interação se limita a interesses específicos. No nível 3 é grave, então a gente precisa aí de uma ajuda um pouquinho maior de cuidadores. Então a gravidade ela é maior. Então quando eu for lá colocar o critério, então dentro do critério A, né, do A1, né, qual é o nível que necessário de gravidade, aliás, dentro desse diagnóstico. Então dentro do A1 é um nível 3, né, alta gravidade, é uma média, o nível 1, então você vai especificar, porque lá no critério A, nós precisamos atender os três, né? O A1, A2 e A3. Sempre vai ter. Nem sempre os três irão dispor de dificuldades correlatas. As dificuldades aí podem ser bem variadas, como eu disse lá atrás. Então, a tabela explicativa ela ajuda você a ter um norte quanto a referenciar aí o nível, né, de dificuldade ou de gravidade do transtorno em cada item. Falando sobre o curso de desenvolvimento do transtorno do espectro autista, nós podemos perceber que a literatura traz alguns conceitos, algumas abrangências, identificações. De certa forma, né, o DSM-5 ele vem dizendo que a partir de média de 12 meses a 24 meses a gente já começa a identificar. Vale citar que o DSM-5 ele traz critérios diagnósticos, ele não vai explicar detalhadamente alguns detalhes que outros manuais vão nos oferecer. Então isso não esgota. É muito evidente na primeira infância os comportamentos restritivos aí. Em alguns casos, falta de interesse de interação social logo também no primeiro ano de vida. Já é percebido pela família, pelos pais aí,
tais detalhes nos sintomas. Outro fator é que algumas crianças que apresentam autista apresentam platôs ou regressão no desenvolvimento, ou seja, ela vai chegar até o 24º mês, ou até mais um pouco, e ela começa a regredir no seu desenvolvimento. Isso está em muita literatura, mas o DSM traz aí também como ponto, né, que pode sim haver uma regressão nos 2 primeiros anos de vida e que é característico no desenvolvimento da criança. Então, às vezes, a criança ela vai bem no primeiro ano, 1 ano e meio, e quando chega no segundo, ela vai declinando até chegar a um grau de espectro autista, e que deve ser, né, visto aí pelos pais para uma intervenção imediata. O diagnóstico diferencial, eu digo que é um dos aspectos aí mais importantes, porque tão importante quanto conhecer o que é o autismo é conhecer o que não é. Então, um diagnóstico diferencial, que é aquele assim, ó, bom, não é autismo, mas é o quê? Né? Então, tem que descartar, né? Ou pode ser um diagnóstico caso, né, mude algumas características, na dúvida, eu sempre recomendo ter um diferencial na manga, porque você pode trabalhar com hipóteses. Então, a síndrome de Rett, ela é uma ruptura de interação social e que a gente pode observar aí entre 1 e 4 anos de idade. Existe uma proporção muito grande de meninas afetadas por ter uma apresentação que preenche critérios diagnósticos para transtorno autista. Então, depois do período de 4 anos aí, a maioria dos indivíduos com síndrome de Rett melhora as habilidades de comunicação social, e enquanto as características autistas, né, do espectro, não são mais grande foco de preocupação. Então, como consequência, o transtorno do espectro autista somente deve ser considerado quando preenchidos todos os critérios diagnósticos. O mutismo seletivo, ele também, né, tem um desenvolvimento precoce, não costuma ser acometido. A criança que ele é afetada, ela vai exibir aí habilidades de comunicação apropriadas em alguns contextos, mas em outros não. Então tem contexto que ela consegue e tem contexto que não. E às vezes isso... Ah, mas por quê? Isso é simples. Não, não é simples. Eu vou dizer por quê. Porque dependendo da idade da criança, essa criança ela desenvolveu aí um comportamento compensatório, ela consegue desenvolver em alguns lugares a comunicação, e ela tem espectro autista. E dentro desse espectro ela já conseguiu desenvolver alguns tipos de comportamento aos quais ela consegue manifestar algo mais assertivo, né? Não a contento, claro, não totalmente como é esperado, mas ela consegue sim, levando em conta a idade, né? Tipo de interação, estimulação, e isso pode fazer com que o olhar, né, do diagnóstico fique um pouco comprometido, porque confunde com mutismo seletivo. Transtorno da linguagem e da comunicação social, e aí ele já deixa claro que a pragmática, que pode vir aí com dificuldades na linguagem e habilidades sociais secundárias, e nem sempre, né, o transtorno que é específico da linguagem costuma estar associado à comunicação não verbal. É necessário que na avaliação, né, a gente descarte essa questão, essa dificuldade das interações sociais apenas, né? Porque no caso, quando não é o autismo, mas é o transtorno
de linguagem, comunicação social pragmática, os outros critérios, como comportamentos interesses restritivos ou repetitivos, eles não vão aparecer. A deficiência intelectual pode estar com espectro, tá? Mas ela pode existir sem espectro. E devido a essa dificuldade de desenvolvimento geral, não desenvolve habilidades linguísticas básicas ou simbólicas. Então, o diagnóstico dado pode ser dado como autista e ele tem, na verdade, uma deficiência intelectual, que é um transtorno global. Mas, Matheus, existe algum problema? Existe porque se é global, né, a gente vai ter mais do que problemas específicos que a gente iria olhar num processo de dificuldade de espectro autista. Então, nesse quesito, é muito importante a gente conseguir evidenciar o que realmente está acontecendo. E não para por aí, nós temos mais diagnósticos diferenciais. Então, dentro dos transtornos que a gente pode elencar para diagnóstico diferencial, nós temos do movimento estereotipado. Até o anterior, nós estávamos falando sobre critérios relacionados mais à comunicação, à baixa capacidade de comunicação social. Já nesse não, o olhar aqui é outro, que é a questão da estereotipia motora, que é uma das características. Então, uma criança pode ter só estereotipia e não ter problemas sociais, e a estereotipia pode afetar as questões sociais, e a gente também entender que é um autismo. Então, também deve ser aí um descarte. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a incapacidade de manter a atenção, foco, é muito comum em pessoas com espectro autista, mas também é comum em hiperatividade. Um diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade deve ser considerado quando existe dificuldade atencional ou hiperatividade e isso excede o típico que é encontrado em indivíduos da idade normal. Esquizofrenia, no início da infância também ela pode aparecer, mesmo depois de um desenvolvimento normal. A descrição de um estado prodrômico no qual ocorre prejuízo social, interesse, crenças atípicas, pode levar a um afastamento de seus pares, né? E pode também ser confundido. O que é preciso levar em conta é que se esse indivíduo com transtorno de espectro autista podem ser concretos na interpretação das perguntas, enquanto na esquizo não. E esse olhar, né, de todos os tipos de transtornos, síndromes que podem acometer a criança e gerar um diagnóstico talvez errado aí, deva sim ser levado em conta. Então lembramos que o papel, né, deste vídeo não é gerar mecanismos diagnósticos ou validar, né, o papel desse processo que nós estamos aqui trabalhando é levar a você diferenciar e também evidenciar aspectos relativos ao diagnóstico. Então você olha para esse fator e consegue fazer uma diferenciação. Para um aprofundamento mais específico, né? Aí tem que fazer pesquisas pontuais, pesquisar instrumentos. E o instrumento, tem muita gente que vai lá, vai comprar o instrumento, ele acha que o instrumento vai ser conclusivo. O instrumento ele vai oferecer evidências específicas. Na hora de fazer o diagnóstico é o conjunto da descrição. O DSM-5 ele é descritivo, então ele descreve o que se tem. Então você pega lá o critério descritivo, o que é apresentado, que foi muito bem observado por várias fontes, e a partir daí que você vai poder dar um diagnóstico. Se não,
não vai ter coerência. Chegamos aí na fase final. Nós iremos então caminhar, né, dentro ainda do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós iremos então trabalhar aqui com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós falamos das deficiências intelectuais, transtorno da comunicação, transtorno do espectro autista. Lembrando que dentre esses dois, né, ele tem critérios descritivos. Dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem combinado ou um ou outro. Nós vamos ver também do transtorno específico de aprendizagem, né, nós temos vários especificadores, e também nos transtornos motores. Nós vamos começar agora, passamos dos 50%, né, do comentário sobre o grupo neurodesenvolvimento, e eu espero que tenha sido de grande valia aí para você. Te aguardo até o próximo vídeo.